A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de primeiramente ler com os irmãos no livro de Salmos 121. Salmos 121, os 2 primeiros versículos. Para ganhar tempo, eu já vou lendo, tá, irmãos? Diz assim, é bem conhecido. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Foi mais ou menos o que eu pensei quando disseram que eu ia falar hoje. Brincadeira. E continua. Senhor, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E aí, essa foi a parte que me consolou, né? Mas não é disso que eu vou falar, não, irmãos. Porque o que eu trago para os irmãos nesta noite é uma mensagem de esperança, é culto dos jovens, e acho que é isso que tem faltado no mundo hoje. Pessoas que tragam palavras mais de esperança, palavras que tragam palavras de ânimo para a juventude de hoje. Porque hoje o que estão ensinando é uma troca, né? Aceite Jesus e você vai ficar rico. Não que Deus não vai fazer, Deus faz, mas essa não tem que ser a chave da nossa pregação. Nós também ouvimos falar por aí que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, Deus vai te castigar. E aí eu fico pensando, como a gente quer que as pessoas aceitem a Jesus se a gente vende um Deus assassino para as pessoas? O Deus que atirou no John Lennon, o Deus que derrubou o avião dos Mamonas. Quem é que vai querer aceitar Jesus assim, né, irmãos? Aí eu fico pensando às vezes, lá em casa com meus botões, fico pensando nessas coisas. Que Deus a gente tem vendido para as pessoas, que esperança a gente tem vendido para as pessoas. Nós temos 2 eventos, né, bem evidentes aqui no nosso país. Primeiro, cada um está preocupado para saber quem serão os prefeitos de suas respectivas cidades. E o outro é essa notícia de uma nova onda de chuvas que está se aproximando do país. E a primeira região que recebe essas chuvas é sempre os nossos irmãos lá do sul. E eles estão preocupados porque eles ainda não terminaram de se recompor da última catástrofe que ocorreu. Então é normal que eles se preocupem. Mas nós sabemos, irmãos, que a esperança vem do Senhor. O nosso refúgio, a nossa salvação, o nosso livramento, nós temos sempre que alicerçar em Deus. Deus tem sempre que ser a nossa primeira opção de procura quando nós estamos aflitos. E sobre as eleições, o que eu digo para os jovens que já vão começar a votar, não sei se alguém vai começar esse ano especificamente, ou se já vota há algum tempo, mas eu digo, descansa no Senhor. Não esquenta com política, não fica preocupado se o discurso de um é melhor ou se o outro é pior. Quem vai definir é Deus. Se ganhar o bom, amém. Se ganhar o ruim, Deus continua sendo Deus. Ele sabe o que faz. Para tudo tem um propósito, irmãos. Não vamos focar nossas esperanças em coisas materiais. Vamos focar naquilo que é do alto. Porque essa obra não é minha. Essa obra não é dos irmãos, não é da igreja. Primeiro é de Deus. Nós somos instrumentos. Nós somos apenas filhos desse rebanho enorme que Deus tem cada vez mais permitido que crescesse e fizesse a diferença nessa terra. E eu vejo isso não só nessa igreja, na nossa e em tantas que a gente já visitou por aí, irmãos, às vezes, que não tem uma guitarra sequer para louvar o Senhor, mas tem o seu fôlego, tem a sua vida, o seu testemunho de vida. E irmãos, essa tem que ser a esperança que nos abastece para nós enfrentarmos esse Brasil cada vez mais aflito, mas nós temos que ter a paz para poder transmitir aos que necessitam. Essa é a mensagem que eu tenho a trazer para vocês, irmãos, não só para os jovens, mas para aqueles jovens mais experientes, porque na igreja não tem ninguém velho. Então recebam essa palavra, irmãos, e que saibam que eu estou muito feliz de estar aqui junto com os irmãos, né? É a primeira igreja de São Paulo que eu entro, né? Porque dificilmente eu venho para essas regiões, eu sou uma pessoa caseira, quem me conhece sabe, mas é muito bom, né? Eu ainda estou meio perdido, não vou decorar o nome de todo mundo na primeira noite, mas podem ter certeza que oportunidade não vai faltar. Deus abençoe vocês, queridos, que Deus esteja com todos nós. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam e compartilhem. E se lembram mais alguma coisa relacionada a esse assunto ou alguma coisa a perguntar e acrescentar, coloque nos comentários e eu lerei atentamente. Pessoal, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Nos vemos na próxima. Valeu!